Olá, sexto ano. Hoje nós vamos trabalhar o Renascimento e a perspectiva linear, o Barroco no Brasil e as três dimensões virtuais, as 3D, tá? Então nós vamos começar agora falando do Renascimento. A perspectiva linear foi usada pela primeira vez em Florença, na Itália, no século XV. Era a época do Renascimento. Era um movimento que englobou muitas áreas do conhecimento humano, como arte, ciência, arquitetura, literatura e matemática. Eles acreditavam que estavam renascendo toda a cultura. E aí, nesse momento, surge poesia, surge pintura, escultura, tá? Isso vai ser trabalhado mais tarde, tá ok? O Renascimento considerava o ideal humanista de valorização do ser humano, da natureza e da realidade. Tudo isso de forma bem racional e com rigor científico. Vou explicar. Teve na época da Idade Média, era o teocentrismo, tá? Tudo tinha uma ideia de Deus, tudo tinha uma ideia religiosa, mítica. Quando surge o Renascimento, é o renascimento das pessoas que eles colocavam. Entra o antropocentrismo, o ser humano sendo valorizado, sendo colocado no centro de tudo. Por isso o humanismo, tá? Começa-se a valorizar o trabalho das pessoas. Aquela época só a igreja é que tinha a razão. Agora não. Entra o ser humano, ok? E para isso, essa realidade, surgiu a invenção da tinta a óleo, porque ela foi muito importante para a imitação da realidade, entendeu? Porque essa tinta permitia fazer detalhes bem pequenos, bem minuciosos, com variações de texturas e de fácil correção, tá? Essa tinta foi importante para isso, tá? A tinta a óleo, a invenção dessa tinta. Agora nós vamos falar do que estava acontecendo aqui no Brasil na época do Renascimento na Europa, tá? Vamos lá. Os estudos produzidos no Renascimento foram responsáveis por grandes desenvolvimentos, tá? Começou a surgir vários tipos de pinturas, vários tipos de arte, tá? Entre eles está a criação de embarcações capazes de atravessar oceanos, que originariam a América e o Brasil. Antes de ser chamada Brasil, esta terra já possuía arte, tá? Já existia uma arte aqui, porque já existiram seres humanos aqui. Os índios, eles são os donos da terra. Foram os primeiros a chegarem aqui. Quando vocês estudarem o sexto ano, vocês lembram que eles vieram através das glaciações pelo Estreito de Bering. Não é isso? Então ele já estava aqui, já existia arte com os índios. Esculturas, pinturas corporais, não é verdade? Além das manifestações pré-históricas, é possível citar uma grande produção indígena de várias tribos diferentes. Infelizmente, muitas dessas tribos desapareceram durante o período de colonização e com elas toda a sua cultura. Porque quando o Brasil se torna colônia de Portugal, no descobrimento, esses índios, quando chegam esses homens ditos brancos aqui, eles não conheciam doenças. Muitos morrem com as doenças trazidas pelos homens. E muitos deles foram feitos escravos. Tiveram muitas batalhas. E ele, com essas epidemias, morreram-se muitos índios. E com essa morte, se perdeu uma gama de trabalhos artísticos e culturais desses índios que não tem como mais voltar, tá? O movimento artístico brasileiro que aconteceu logo depois da chegada dos portugueses foi o Barroco, tá? Ele era ligado muito à Igreja Católica, tá? Desenvolveu-se principalmente em Minas Gerais e na Bahia. Eram mais assim santos católicos, tá? Eram esculturas de imagens de santos. E tendo como grande representante da arte barroca brasileira o Aleijadinho. Ele era um mineiro, o Aleijadinho. Ele começou a ter problemas nas mãos e nos pés. Ele
ele começou a amarrar, o ajudante dele amarrava o martelo e, vamos dizer assim, o cisel, aquilo que vai picotando a madeira, nos seus pulsos, para ele poder trabalhar. Ele fica impotente. E eles fazem isso dessa maneira. Tá? Ele foi um grande escultor. Mas além de Aleijadinho, gente, são exemplos de artistas que participaram do Barroco brasileiro, Mestre Ataíde e Frei Ricardo do Pilar. Tá? Eles são vertentes desses trabalhos aí, de Aleijadinho. E vocês sabem que agora, o que está surgindo muito são os desenhos em 3D, né? As 3 dimensões virtuais. E o que acontece? Nos dias atuais, o uso dos computadores faz com que a construção da imagem ilustradamente tridimensionais seja muito mais fácil, né? Por isso, vários artistas aproveitam os recursos da informática na execução de seus trabalhos. Muitos desenhos animados são feitos através de 3D. Aquele filme Rio dos Papagaios foi todo feito em 3D, tá? Aquele filme bonito que tem as danças dos papagaios, aquilo tudo foi em 3D, tá? Dá uma terceira dimensão, você consegue ver amplamente as coisas, tá? O emprego das 3 dimensões virtuais, ou 3D, como se fala, também se dá na construção de maquetes virtuais. Mas o uso das imagens 3D ocorre mesmo na criação de filmes e jogos para computadores. Eu não sei jogar nada de computador, mas vocês devem saber. Aí vocês veem que esses jogos que tem agora são 3D. Dá a impressão que a gente está dentro do jogo. Isso é o 3D. Tá, gente? Isso aqui foi a continuação da nossa matéria que nós tivemos, que era muito grande. Aí eu dividi para poder ficar melhor o nosso trabalho, tá? Agora eu vou passar um exercício para poder vocês fazerem, ok? Tudo de bom, 6º ano.